Glória a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor nesta noite. Eu quero falar sobre a paixão de Cristo. Uma mensagem simples, rápida, mas eu queria tratar sobre esse assunto nessa noite e queria pedir o máximo de sua atenção em nome de Jesus. Nós lemos um texto, Isaías capítulo de número 53, que é uma profecia, meus irmãos, messiânica. É um texto que serve de base para todos nós, quando queremos falar um pouco a respeito do sofrimento de Jesus. E todos nós que estamos aqui nessa noite, e vamos daqui a pouco cear, nós só estamos aqui, meus irmãos, porque o plano de Deus para cada um de nós, ele cumpriu-se. Ele foi evidenciado na vida de nós através do sacrifício de Jesus. Quando a palavra de Deus ela se refere à paixão de Cristo, é claro que a gente hoje tem esse termo paixão numa conotação diferente, mas numa tradução bem antiga, sem ser numa linguagem bem antiga, melhor dizendo, numa língua bem antiga, o latim, esse termo significava sofrimento. Quando nós falamos a paixão de Cristo, nós estamos referindo-nos ao sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por cada um de nós. Nós aprendemos alguns dias atrás a respeito do seu nascimento, aqui na campanha de avivamento espiritual. Nós vimos alguns dias atrás mensagens maravilhosas falando a respeito da sua obra, sua pregação, seu ensino, tudo aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Irmãos, e quando nós olhamos para a paixão de Cristo, seu sofrimento, seus julgamentos, jogando ele para lá e para cá, aquilo que ele sofreu, meus irmãos, entre a sua condenação verbal e a execução dessa condenação lá no Gólgota, o lugar da caveira, as chibatadas que ele recebeu. E hoje eu não tenho tempo de analisar tudo isso. Tem até um livrinho excelente que fala sobre a morte de Cristo descrita por um cirurgião, que ele vai falar sobre o sofrimento de Jesus. Mas, meus irmãos, o que essa morte significa para cada um de nós? O que isso significa para cada um de nós? O que é que a Bíblia fala a respeito de tudo isso? E eu quero continuar meditando um pouco sobre isso nessa noite. Cristo sofre, morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele comissiona uma comunidade para que não se ausentasse de Jerusalém, ele vai à ascensão aos céus, conclui toda a sua obra aqui na face da terra, e ao concluir a sua obra, o que é que isso traz de benefício ou consequência a cada um de nós? Às vezes, irmãos, a gente na ânsia de pregar com profundidade, nós acabamos de esquecendo a simplicidade do Evangelho, e esquecemos que a salvação de Jesus, através da sua morte vicária, através da remissão dos pecados, é o maior presente que nós já recebemos na face da terra. Esse é o maior presente que você já recebeu. E nessa noite, eu quero falar rapidamente, em 20 minutos, para a gente poder cear, sobre algumas coisas que a paixão de Cristo trouxe a cada um de nós. Em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados.
a paixão, o sofrimento de Jesus nos beneficiou através, ou trouxe a nós, o perdão dos nossos pecados. Isso é tão claro e é tão evidente que nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, e ele vai dizer assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Jesus, meus irmãos, falando sobre isso está lá em Mateus capítulo 26, versículo 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Meus irmãos, é interessante que esse perdão de Deus pelos nossos pecados, ele vai revelar que nós tínhamos uma dívida impagável. Essa dívida, ela não jamais poderia ser paga pelas nossas boas obras. Essa dívida jamais poderia ser paga através das nossas ações religiosas. Porque há pessoas que pensam que pelo tanto que oram, que jejuam, ou pelo estilo de roupa que vestem, ou pelo tanto que leem a palavra, elas vão alcançar algum tipo de remissão. Não, meus irmãos, isso tudo é consequência do perdão e não a sua razão. O perdão dos nossos pecados, ele fala que nós tínhamos uma culpa, ele fala que nós tínhamos uma dívida, uma ofensa, uma injúria, e essa injúria, ela exigia um pagamento, e esse pagamento, homem nenhum na terra tinha condições de pagar. Homem nenhum, profeta nenhum, escritor nenhum, sacerdote nenhum tinha e tem condições de pagar. Pastor, e quem é que pode pagar essa injúria ou essa dívida? Somente Jesus Cristo, através do seu sangue, que nos perdoou dos nossos pecados. Pastor, por que é importante falar sobre isso? Porque há muita gente, irmão, com culpa, ou sentimento de culpa. Há muita gente, meus irmãos, que às vezes entra até num problema emocional por causa da culpa. E quando nós temos ciência disso, de que o perdão de Deus, ele foi oferecido a nós através da paixão de Cristo, do seu sofrimento e morte na cruz, nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar o nome poderoso de Jesus. Nada mais tira a alegria do crente, nada mais tira a certeza de salvação, nada mais pode tirar do nosso coração esse jeito de chegar na casa de Deus e adorar. Por quê? Porque nós já fomos perdoados dos nossos pecados através de Jesus Cristo. A única coisa que precisamos é confiar que esse perdão é eficaz sobre as nossas vidas. Você lembra que Lucas lá no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 43, ele vai dizer assim: por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Meus queridos, a única coisa que precisamos é crer no nome dele, é acreditar no nome dele, é crer na sua palavra, é crer que ela é eficaz para perdoar. É por isso que tem tanta gente, meus queridos, que às vezes nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, era impossível essa pessoa ser liberta, ela ser levantada, mas o sangue de Jesus, quando chega lá, transforma, dá graça, levanta, exalta e transforma aquela pessoa num novo caráter, com uma nova atitude. E tudo isso não é mérito das nossas obras, e não é mérito da nossa pregação, não é mérito das nossas boas dádivas, é mérito única e exclusivamente do sangue de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados. No Antigo Testamento, o sangue dos animais
que eram oferecidos como sacrifício, ele só poderia cobrir os pecados. Mas agora, através do sacrifício de Jesus, é isso que nós vamos lembrar daqui a pouco, nós temos a oportunidade de sermos lavados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Talvez você tenha pecado e talvez os homens não perdoaram. Talvez você tenha falhado e alguém ainda não perdoou, mas não se preocupe, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz, e vai nos revelar isso de forma plena, que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, sejam como o carmesim, eles se tornarão alvos como a neve e brancos como a lã. Então nesta noite, olhe para o sacrifício de Jesus, olhe para a paixão de Cristo e tenha a certeza de que Ele pode purificar a sua vida de todo e qualquer pecado. Quem pode dizer amém? Segundo lugar, meus irmãos, a paixão de Cristo, ela remove a nossa condenação. Você estava para ser condenado, você estava para ser condenada. Você lembra que Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, a Bíblia vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Através do sacrifício, da paixão, do sofrimento de Cristo, a condenação foi removida. Paulo, escrevendo no capítulo 8, versículo 1 de Romanos, ele vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem até um acréscimo que não está no original, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se você for ler todo o capítulo 8, isso já está implícito. Não foi necessário os tradutores acrescentarem aquilo, porque quem está em Jesus, ele já tem uma vida em Cristo, uma vida no Espírito, uma vida mergulhada nele. Meus irmãos, estar em Cristo significa estar em um relacionamento pela fé com Ele, significa ter uma vida de intimidade com Jesus. E quando eu olho para as Escrituras, meus irmãos, eu vejo que a minha fé, ela tem uma base para ser exercida. Eu vejo que a minha fé, ela tem uma base, meus irmãos, para estar firme. Qual é, pastor? É a base em que nós já não estamos mais condenados. Não há nada mais que condene você. Os pecados que você cometeu numa vida pregressa, os pecados que você cometeu antigamente, os pecados que você cometeu na atualidade, até os seus pecados futuros, meus irmãos, eles não podem mais condenar você. Não é pelas suas boas obras, eu volto a repetir, mas é única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus, pela paixão de Cristo. A condenação foi removida, não há mais condenação. Você agora tem a liberdade de levantar as mãos e dizer: Pai, Paizinho, Abba, porque agora você não é mais condenada. Satanás, antes de você ter Cristo na sua vida, ele olhava para você e dizia: eu vou condenar o Demétrio, eu vou condenar a Paula, eu vou condenar a Luana, eu vou condenar a Maria Eduarda, eu vou condenar. Irmãos, mas agora não há mais condenação. Nós temos a liberdade agora de adorar e glorificar esse Deus, porque você tem liberdade agora em Cristo. Tem às vezes uns legalistas, irmãos, que querem colocar uma condenação, um jugo que o Evangelho da Graça não exige, um jugo que a palavra de Deus ela não exige, mas
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a graça de Deus removeu a condenação, que a graça de Deus removeu, meus irmãos, o castigo que estava sobre nós. Por quê, pastor? Porque você foi justificado pela fé. Olhe para cá. A justificação, ela fala a respeito da mudança da nossa posição. Sabe qual era a sua posição? Era uma posição de condenado. Quando o justo juiz bate o martelo, a justificação pela fé, ela vai dizer que nós fomos declarados justos. Você sabe o que é isso, irmão? Isso aqui foi o motivo da reforma protestante ter eclodido no século XVI. Dos pré-reformadores, eles terem gastado toda a sua vida para entender o evangelho da graça. Porque quando você estuda a história do pensamento cristão, há uma sequência. Primeiro vem Paulo, que recebe essa revelação. Depois, meus irmãos, vem Agostinho. Depois vem vários outros teólogos, e isso vai acontecer lá no século XVI. Deus vai construindo essa consciência da graça, aonde nós aprendemos que somos justificados pela fé. Meus queridos irmãos, isso aqui fala da segurança da nossa salvação. Isso aqui fala, meus irmãos, eu vou aqui usar aqui uma forma para você entender. É coisa para você chegar na igreja, irmão. Quando a gente era militar, sempre dizia assim para o soldado, né? Peito para fora, barriga para dentro, cabeça erguida e levantada. É para você andar de cabeça erguida e levantada. Isso, de peito para fora mesmo, barriga para dentro, com aquela pose. Por quê? Porque você agora está com uma nova posição declarada pelo próprio Deus. Não foi o pastor Demétrio quem declarou, e eu não posso declarar nada. Não foi a irmã Paula, não foi os obreiros, não foi nenhuma das irmãs nem dos irmãos. Quem declarou que você agora é justo, é inocente, foi o próprio Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. A condenação foi removida. Você não está mais diante de um castigo. Você não precisa mais ter medo do inferno. Eu fico atribulado, meus amigos obreiros, quando eu encontro crente que adora a Deus com medo do inferno. Nós não adoramos a Deus com medo do inferno, irmão, porque na verdade você já foi declarado inocente. Nós já fomos declarados inocentes. Nós adoramos a Deus porque agora a graça de Deus move o coração de cada um de nós. Levante as suas mãos comigo nesta noite. Você pode abrir os seus lábios e glorificar o nome do Senhor Jesus. A condenação foi removida. Você vai sair daqui hoje dizendo: eu sou inocente. Diante de Deus eu sou inocente. Eu já não tenho pecado. Eu posso ter os meus defeitos, os meus erros, mas eu estou caminhando para a maturidade. Eu estou com a luz da aurora brilhando, brilhando. E vai chegar o dia da perfeição, que é no dia que Ele arrebatar a igreja, que é no dia aquele que os mortos vão ressuscitar. Você vai chegar lá diante dele e vai dizer: Deus, obrigado, porque agora eu estou experimentando aquilo que o sacrifício me beneficiou. Quem pode dar um brado de glórias a Jesus esta noite? A condenação foi removida. A condenação foi removida. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A resposta, meus irmãos, é que essas coisas elas acontecem a cada um de nós.
elas acontecem aos crentes. Hoje a gente está bem, a gente está sorrindo, mas tem dia que a gente está para baixo, está triste, está desanimado. Tem dia que a gente acha que aquela tribulação não vai acabar, mas olha o que Paulo vai dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus queridos, nada vai separar você e eu do amor de Cristo. Aleluia. Você pode até desanimar um pouquinho, tem dia que você pode até não ter vontade de vir para a casa de Deus, mas quando você chega aqui, essa palavra renova a sua vida, renova cada um de nós. Por quê? Porque nós aprendemos, e nessa noite estamos aprendendo, que a paixão de Cristo removeu a condenação de cada um de nós. A condenação, ela foi removida. Pastor, e o que a paixão de Cristo, e vou terminar agora, eram 4 pontos, mas só vai dar para falar do terceiro. E se você for examinar as Escrituras, tem dezenas de benefícios da paixão e do sacrifício de Cristo. Terceiro lugar, a paixão de Cristo, irmãos, ela serviu para reconciliar-nos com Deus. Romanos 5:10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Na justificação, na remoção da condenação, na declaração da nossa inocência, isso não implica que houve uma reconciliação. Olhe para cá, irmão, e preste atenção nisso, que isso é importante. Eu vou dar um exemplo. Um assassino que cometeu mais um homicídio, ele é condenado. E depois de toda a hostilidade, de tudo que ele passa, por todo o julgamento, o juiz declara ele inocente. Mas isso não significa que agora ele pode ou terá a oportunidade de se reconciliar com os familiares que foram lesados através do homicídio que ele cometeu. É assim, irmão? Você já viu? Isso é muito raro de acontecer. O homicida, ele é declarado inocente, mas quando ele é declarado inocente, dificilmente vai haver uma reconciliação da família com ele, dele com a família. Mas nós, irmão, que pecamos para a morte através do pecado de Adão, o nosso Deus, além de declarar cada um de nós inocente, além de remover a condenação, ele não ficou satisfeito. Além disso, ele propôs no seu coração: eu vou reconciliar esse povo comigo. Eles vão voltar a ter comunhão comigo. Eles vão voltar a se aproximar de mim. Irmão, você está entendendo que não é só a isenção da culpa. Agora você tem a oportunidade de uma aproximação do Cristo. É por isso, irmãos, que o Novo Testamento está recheado disso. E ele vai dizer que agora nós temos a oportunidade de ser reconciliados pela fé, mediante a morte do seu Filho. Agora nós temos a oportunidade de chegar próximos a Cristo pela morte do seu Filho, porque o pecado que causava divisão entre nós e Deus, esse pecado agora, irmão, ele agora não existe mais uma ponte de separação. Jesus Cristo agora é o mediador, é a ponte que liga nós até Cristo. Se você estivesse sentido longe de Deus, é por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso, irmãos, que
na nossa igreja Assembleia de Deus, toda terceiro domingo, a gente vai relembrar isso, porque senão a gente esquece, senão a gente não lembra que houve uma morte, que houve um sacrifício, que houve alguém que morreu por cada um de nós, que houve alguém que nos reconciliou com Deus através do sacrifício de Cristo. Isso é uma revelação tão grande de Deus, irmãos, porque nós éramos inimigos. Você e eu éramos inimigos de Deus, e agora nós fomos reconciliados. É por isso que quando a gente está aqui louvando, que normalmente o nosso ministério local, quando está ministrando louvor sobre nós, a gente sempre faz aquele apelo emocional para a intimidade com Deus, irmão, porque é bíblico. Você foi reconciliado e reconciliada. Oh, irmão, tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso é a graça do Senhor. Quando eu olho para essas coisas, eu começo a emocionar o meu coração, porque são coisas tremendas. Olha o que a palavra diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:19. Em nome de Cristo rogamos, aí Paulo vai dizer, que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, a mensagem de Cristo, o sacrifício de Cristo, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, ele levar-nos a reconciliação com Deus e com os nossos irmãos. É por isso, irmão, que crente emburrado, magoado, ele não sabe ainda o que é a reconciliação com Deus, porque ele foi reconciliado com Deus. Se Deus aceitou você, que era um pobre pecador, comedor de feijão, que não valia nada, e ele decidiu: não, eu não vou só declarar inocente, aleluia, eu não vou só perdoar os pecados, eu vou reconciliar eles comigo, para a gente ter intimidade, para a gente ter um cara a cara, para a gente ter um divã particular, eu e ele, para a gente conhecer a Deus. Meu querido, isso é glória de Deus para a igreja, isso é glória de Deus para cada um de nós. Você e eu fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus Cristo. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos nesta noite e receba dessa graça que entra nesse ambiente nesta noite. Sinta a presença do teu Deus aqui nesta noite, o Deus que se reconciliou com você. A atitude não foi sua, foi dele. O amor não foi seu, foi dele, aleluia. A obra não é sua, é dele. É ele quem faz, é ele quem faz. Por mais que ele levante os pregadores, os pastores, os cantores, os instrumentos, mas a obra é creditada a Deus, ao Pai, que através da instrumentalidade humana reconcilia o mundo consigo para a glória de Deus Pai. Quem recebe nesta noite essa palavra da parte do Senhor, diga glória a Deus, diga eu fui perdoado, diga mais forte, eu fui perdoado. A condenação foi removida e eu fui reconciliado. Você pode dar um brado de glória a Jesus esta noite. Aleluia. Fiquemos de pé, meus irmãos. A gente queria até avançar um pouco mais.